Eis que me vi naquele lugar estranho, sem saber ao certo como cheguei lá. Teria sido o vil e inesperado resultado de uma noite de bebedeira, ou teria eu me perdido enquanto caminhava para casa? Vindo de sabe-se lá onde meus pés haviam anteriormente me levado. Estaria eu ali procurando algo ou alguém, movido por força de necessidade ou vontade desconhecida? Minha mente falhou em me dar tais respostas. Olhei para o céu para tentar descobrir que horas eram. Em vão, porque estava nublado. Tudo o que eu sabia é que era dia e que a temperatura estava em algum ponto indistinto entre o frio e o agradável. Mas o que um olhar um pouco mais demorado aos meus arredores me revelou é que não havia mais nada de agradável no lugar onde eu estava. Eu quis sair dali imediatamente. Ainda confuso, tentei procurar algum ponto de referência conhecido, algum prédio ou entrada de alguma rua para que eu pudesse saber para onde ir. De onde eu estava, porém, eu não pude ver nada familiar aos meus olhos. O que eu vi, ao invés disso, foram casebres em ruínas ou caindo aos pedaços, construções de vários tamanhos que tinham em comum entre si as péssimas condições de construção e manutenção. Reboco mal feito, tijolos quebrados, telhas amontoadas diante das entradas. Eu me encontrava parado numa arruela de paralelepípedo espremida entre esses casebres, que seguiam em direção a uma subida íngreme que dava em algum lugar que eu já não conseguia ver. Talvez lá de cima daquela ladeira, pensei, eu pudesse ver o ponto de referência que eu tanto buscava. Andei com cautela na direção da subida. Eu não estava bêbado, pensei. Eu não havia qualquer dor no meu corpo. Como eu havia parado ali? Vi-me novamente perguntando a mim mesmo, em pensamento, e novamente vi-me incapaz de responder tal inquérito. Foi conforme andei que passei a notar que haviam também pessoas naquela arruela, seres encolhidos e quase invisíveis a um primeiro olhar. Como eu não havia notado antes, estavam lá, alguns parados, outros andando, uns em grupo, outros sozinhos. Eram magras, todas, homens e mulheres. Alguns pareciam jovens como eu, e outros um pouco mais velhos. Os que estavam em grupo pareciam conversar entre si, baixinho. Vários fumavam, alguns bebiam, e quase todos me olhavam conforme eu passava. Não sei dizer se minha visão estava turva no momento a ponto de enganar-me, ou se a luz de algum modo me passou tal impressão, mas a mim pareceu que os olhos daquelas pessoas exalavam um brilho sutil, amarelo, pálido como suas peles manchadas. Não sei se o mau cheiro vinha daquelas pessoas ou do lixo acumulado nos cantos, um odor característico, porém difícil de descrever, que pode ser melhor descrito simplesmente como cheiro de sujeira. Eu sentia tal cheiro desde o momento que cheguei ali, embora eu não soubesse como eu tinha chegado ali. Subi a ladeira recebendo os olhares daquelas pessoas, cujas vozes baixas, quase sussurradas em conversas particulares, pareciam ecoar ao meu redor. E mesmo assim, fui incapaz de entender o que diziam. Falavam outra língua? Não, era português. Tenho certeza. Cheguei logo ao topo da ladeira, pois havia apertado o passo por conta daquela gente estranha. Algo naquele olhar amarelado soava um tanto ameaçador.
de modo que tive medo que pudesse me fazer algum mal. Novamente, não sei se fui enganado por algum truque involuntário da iluminação precária da arruela, ou se minha visão estava de alguma forma alterada no momento. Mas pareceu-me por diversas vezes, enquanto lançava olhares curtos e tímidos na direção daquelas pessoas, que o rosto de várias delas encontrava-se de forma deformada, assimétrica, torta. Estaria eu sob efeito de alguma droga? Era uma possibilidade considerável. No topo da ladeira, quando cheguei lá, não encontrei o ponto de referência que buscava. Dali para frente, a estrada continuava plana e vi, sentados diante de algo que parecia ter sido um pavilhão, mas que agora era apenas uma grande parede amarela. 3 ou 4 pessoas que me olhavam. Eram as primeiras que eu via sentadas, e não de pé. Uma delas era um velho, de poucos cabelos brancos, sujo, sobre uma caixa de papelão aberta. Outra era uma mulher, que tinha no colo um bebê envolto numa manta suja. A terceira pessoa era um homem, pai do bebê talvez, que estava sentado ao lado da mulher. Talvez houvesse uma quarta pessoa, mas já não me recordo. O brilho amarelado nos olhos daquelas 3 pessoas me pareceu menos vivo, apesar de presente, e consegui me sentir um pouco melhor, embora eu não devesse. Decidi que se eu quisesse sair dali, eu precisaria da ajuda daquelas pessoas. Com licença, eu preciso chegar no centro da cidade, eu estou meio perdido. Como é que eu faço? A mulher não demorou a me responder. Segue por essa rua. Lá pra frente, tu vai ver que o barranco some. Daí tu vira à direita e vai dar na avenida. Beleza, obrigado. Mas por que tu já vai? Achei que fosse ficar mais um pouco. Perguntou a mulher, o que me fez sentir um arrepio na espinha. Aquela mulher me conhecia? Saberia ela por que eu estava ali? Deveria eu perguntar isso a ela? Por mais que minha curiosidade fosse grande, meu instinto de autopreservação me disse para ir embora o quanto antes. Por isso, resolvi encerrar aquela conversa. Eu preciso ir, tá? Mesmo. Que pena. Cuidado com os cachorros da rua. Eles mordem. Enquanto eu ia embora, a mulher colocava o seio para fora para dar de mamar ao bebê. E nesse momento, pude ver melhor sua pele pálida, ressecada e suja. E vi também a cabeça do bebê, até então envolto numa manta e escondido sob a sombra. Não era um bebê. Era um gato. Morto. Vi larvas se remexendo próximo ao buraco dos olhos. Vi um par de moscas subirem voando com um movimento sutil. Eu vi o crânio sujo exposto num pedaço despelado de cabeça. Quase vomitei quando a mulher aproximou a boca do cadáver do seio exposto, esfregando-a no mamilo e sorrindo para o animal como se realmente fosse uma criança. Simplesmente virei-me e andei a passos rápidos na direção indicada. Havia mais pessoas ali embaixo, conforme a arruela ficava mais larga. Vi várias delas sentadas, comendo ou bebendo. Evitei olhar para o que elas estavam bebendo ou comendo. Eu só sentia o cheiro podre de carniça, de lixo, de sujeira, um cheiro que ficava mais e mais forte. Queria poder arrancar o meu nariz naquele momento, mas pelo menos a mulher não parecia ter mentido. Porém,
o cheiro começou a ficar pior que os outros lugares. Vi cadáveres de pessoas e animais, todos eles amontoados com os lixos. Vi um homem nu, sujo da cabeça aos pés, nu, coberto de algo que parecia um misto de fezes e sangue, violando um cadáver putrefato. Vi ainda gente roendo ossos, gente rindo e gente chorando. Eu avancei em meio a elas, ignorando seus olhares, quase correndo na direção da estrada. Eu estaria finalmente livre, pensei. Foi aí que eu vi um homem surgir. Ele andava lentamente. Decidi ignorá-lo e continuar em frente. Porém, notei algo que me fez hesitar. Ele estava rodeado de cachorros. Precisa de ajuda? Perguntou o homem. Onde é que eu tô? Que gente é essa? Por que eu tô aqui? Por que quer tanto ir embora, Lucas? Tu não lembra, Lucas? Quando ele perguntou isso, eu parei, pois ele havia dito meu nome. Eu nada disse, não consegui falar, nem me mexer, pois ao ouvir aquelas palavras lembrei da noite do meu apartamento. Aquela solitária noite em que esvaziei as cartelas de todos os comprimidos que eu tinha em casa. A noite que me matei. Tu pediu pra vir. Tu implorou. Não é todo mundo que pede pra vir pra cá. A maioria eu trago contra a vontade. Mas tu pediu e eu te trouxe. Por isso estou achando estranho e querer ir embora. Me trouxe? Que lugar é esse? Ah, tem vários nomes. Depende muito. Tem gente que chama de limbo, gente que chama de purgatório. Mas não é bem isso. Sabe, é um negócio diferente. Um mundinho diferente. Eu tô morto? Eu tô morto? Achei que soubesse. Ainda deve ser efeito dos remédios. Você tomou um monte deles quando me pediu pra te trazer. Tomou tanta droga que nem lembrava o que tinha feito, né? Mas agora lembrou. E pra onde que eu vou se eu sair daqui? Não sei dizer. Eu só cuido do meu mundinho. Não sei o que tem depois dele. Eu vou enlouquecer se eu ficar aqui, né? Igual todo mundo nesse lugar. E alguém já voltou depois que saiu? A maioria enlouquece. Eu não deixo ninguém sair. Geralmente, só aqueles que vêm por conta própria como tu. Fiquei pensando no que havia do outro lado daquela estrada. Pensei no que haveria se eu a seguisse. Talvez houvesse o nada. Talvez houvesse um outro lugar. Tudo o que eu queria era fugir dali. Mas agora, o medo havia passado. De repente, toda aquela podridão, aquela loucura, aquela miséria pareceu confortável, e o fedor de carniça, sujeira e excrementos se tornou perfume. Diante do medo, do desconhecido, todo aquele mundo de horrores me pareceu aconchegante. Talvez eu já tivesse enlouquecido, pois de repente quis ficar. E fiquei.